Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Hoje eu vou trazer para você um vídeo que na verdade serão dois, eu vou dividir em duas partes, que a gente vai falar um pouquinho sobre uma funcionalidade que foi recentemente introduzida ao Project for the Web, que é a possibilidade do salvamento da linha de base. Pessoal, a introdução dessa funcionalidade no contexto do Project for the Web é muito importante, porque todo mundo que usa o Project, né, Microsoft Project Desktop, ou que utiliza o Project Online para fazer a gestão dos projetos, em algum momento, dentro do ciclo de vida de gerenciamento de projetos, é muito importante que a gente salve uma linha de base para tirar uma fotografia do projeto. E com base nessa fotografia, que vai representar ali o nosso planejamento, a gente vai poder comparar a execução do projeto efetiva com aquilo que a gente planejou na linha de base e poder então encontrar os desvios. Essa funcionalidade ela não foi introduzida ao Project for the Web de uma maneira nativa no início, né, da solução. Então, quando a Microsoft introduziu o Project for the Web, a gente não tinha esse conceito de linha de base. A comunidade pediu para a Microsoft introduzir isso daí, né? Então a Microsoft entendeu que esse era um tema relevante, essa era uma funcionalidade relevante para a plataforma, e aí recentemente a Microsoft fez então a adição, e a gente vai explorar um pouquinho aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre como que isso funciona. Vindo aqui para o meu computador, se eu tiver aqui no homepage, né, da Microsoft, do Microsoft Project, eu consigo ter visibilidade de todos os projetos que eu estou gerenciando. Eu vou pegar esse projeto aqui específico, que é o projeto que a gente vai usar nesse exemplo. Então eu vou clicar no projeto. Quando eu entro nele, eu tenho aqui todas as minhas informações, né, em relação a datas de início e término, duração das tarefas, as pessoas que estão atribuídas. Então todos os recursos e todo o planejamento do meu cronograma do ponto de vista, né, daquilo que eu preciso entregar, daquilo que foi combinado dentro da minha organização, tá? Então chega-se o momento que eu já tenho meu planejamento pronto, eu preciso salvar uma linha de base para poder acompanhar esse planejamento a partir dali. Então, dentro do Project for the Web agora, a gente tem essa área aqui de linha de base, tá? Eu posso clicar na linha de base e aí ele vai falar para mim, olha, você pode capturar uma linha de base para que você possa, né, trabalhar com o acompanhamento da execução desse projeto, comparando a execução em relação àquilo que foi planejado. O que a gente tem de novidade, como essa funcionalidade está introduzida? Quando eu crio uma linha de base, eu posso, tá, colocar um nome para ela. Então, não necessariamente vai ser uma questão de numeração, mas eu posso trabalhar com um nome que para mim seja mais aplicável. Então, aqui eu posso chamar, por exemplo, de linha de base de controle. Tá? Eu posso colocar uma anotação também junto à linha de base, né? Então, eu posso colocar esta linha de base representa o planejamento acordado para o projeto. E aí ele vai capturar aqui a informação de quem salvou a linha de base e a data que a linha de base foi salva, tá? Eu tenho aqui as informações que estão sendo salvas, né? Então eu tenho o término, o início, a duração e o esforço. A única informação que, se a gente comparar com o Project Desktop, não vem para cá, é a informação de custo, porque o Project for the Web, ele de fato não trabalha com essa relação de custo, tá? Quando eu faço isso, eu posso fechar aqui essa janela e a minha linha de base está salva, tá? Toda vez que eu voltar para o meu projeto e clicar aqui na linha de base, eu tenho a informação de se o meu projeto está no prazo ou não, porque ele vai sempre comparar as datas do meu projeto com aquilo que foi salvo na linha de base, tá? Isso a nível de projeto. Se eventualmente eu tiver uma data aqui que ela se movimentar dentro do meu cronograma, então, por exemplo, essa tarefa aqui, ela teria que ser feita em 3 dias. Imagina que por algum motivo foi feito um planejamento errado e eu vou aumentar o prazo dessa tarefa para 5 dias, tá? Aumentei para 5 dias, se eu clicar aqui na linha de base, ele ainda vai falar que está no prazo. Vamos pegar uma tarefa aqui que talvez a gente possa aumentar mais. Digamos que o meu suporte aqui foi de 20 para 25 dias, por exemplo, tá? Se eu clicar aqui na linha de base, aí ele vai me falar, ó, o seu projeto está atrasado em 5 dias. Então eu tinha uma data de término prevista para o projeto, a data aumentou por conta da mudança dessa tarefa, e aí, em consequência, né, em decorrência disso, eu tenho então 5 dias de desvio, tá? Então ele está falando que o meu projeto está atrasado, né, que ele tem um desvio de 5 dias, porque é aquilo que a gente comparou com a linha de base em relação às datas, tá bom? Atualmente, pessoal,
A funcionalidade da linha de base ela ainda está bem simples, tá? No Project for the Web. Então, o que quer dizer esse simples? A gente pode salvar apenas uma linha de base. E se você tiver que fazer uma correção da linha de base, porque durante a execução do projeto o escopo mudou, e aí eu tenho que refletir isso numa nova linha de base, eu não tenho como atualizar uma linha de base ou ajustar uma linha de base como a gente faz hoje no Microsoft Project, tá bom? Então o que eu precisaria fazer, caso eu tivesse uma mudança na linha de base, eu teria que remover uma linha de base existente para eu poder salvar uma nova, para representar um novo planejamento do projeto. Então não existe nessa funcionalidade o conceito, né, de atualização da linha de base caso haja uma atualização no escopo do projeto. Eu tenho obrigatoriamente que remover uma linha de base existente e salvar uma nova, tá? Então você não consegue carregar os históricos como hoje a gente tem a capacidade de fazer no Project Desktop. Tá? Lembrando que assim, a questão da linha de base ela está funcionando tanto quando você acessa o Project for the Web pela página normal, tá? Do project.microsoft.com, a partir aqui do homepage, como também se eu acessar a linha de base através do aplicativo, né? Através do Power Apps diretamente. Então, se eu pegar aqui, o meu projeto era o adoção. Então, se eu pegar aqui o meu projeto de adoção do Project for the Web, estou acessando ele por dentro do aplicativo, né, com todas as customizações que foram feitas e tal. Se eu vier aqui na área de tarefas, que é a área que você está efetivamente dentro do cronograma, das funcionalidades do cronograma do Project for the Web, se eu clicar aqui em Baseline, a informação está lá também. Então ela está acessível para a gente nos dois lugares, tá bom? Uma pergunta que já me fizeram também, que é importante a gente discutir, né? Hoje, as informações de linha de base, elas não estão disponíveis do ponto de vista visual aqui, a nível de tarefas, tá? Então a gente tem essa visibilidade de se o projeto possui um desvio ou não, mas é a nível de projeto, quando você clica aqui no Baseline. Se a gente quiser visualizar as informações e os desvios a nível do cronograma, então nós teremos que ir para o Power BI. Eu até tenho um exemplo aqui, ó. Dentro do Power BI, nós temos duas novas tabelas que foram disponibilizadas pela Microsoft no esquema de tabelas do Project for the Web. Uma tabela chamada Project Baseline Data, tá? E outra chamada Project Baseline Task Data, ou Data, né? Então essa daqui é no nível do projeto e essa daqui é no nível da tarefa. Se eu atualizar essa tabela aqui, ó, como eu acabei de salvar uma linha de base, muito provavelmente os registros já vão aparecer aqui, ou pelo menos um registro do projeto para o qual eu salvei uma linha de base, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Então aqui estão as informações do que a gente acabou de fazer para o nosso projeto. Tenho todas as informações aqui da linha de base, né? Com todas as colunas e tudo mais, tá? A mesma coisa vai acontecer se a gente atualizar a tabela ou a consulta que possui as informações da linha de base no nível de tarefa. E aí aqui estão todas as informações que foram salvas, né, na linha de base para todas as tarefas daquele projeto específico que nós estávamos trabalhando, que nós estávamos exemplificando, tá bom? Então, se a gente precisar criar um relatório, se a gente precisar criar um dashboard, um painel para exibir as diferenças, para exibir os desvios em relação às informações de linha de base no nível de tarefa, então nós usaríamos essas duas tabelinhas aqui, Project Baseline Data e Project Baseline Task Data, tá bom? Voltando aqui para o meu computador, pessoal, uma coisa importante é, a Microsoft ela está introduzindo esse conceito de linha de base no Project for the Web, mas ela ainda vai melhorar, né? Ela ainda vai adicionar novos recursos, ainda vai adicionar novas funcionalidades no futuro. Então, uma coisa importante é a comunidade, né? Nós que fazemos parte da comunidade e que usamos o Project for the Web e que queremos ver melhorias, é interessante quando a gente estiver dentro do Project for the Web, pode ser por aqui, né? É importante que a gente navegue aqui, ó. Quando você acessa aqui o painel de linha de base, ele tem essa opção aqui, ó, fique ligado nas atualizações do Baseline, né? Quando você clica em Saiba Mais, ele vai disparar para o post, que explica o que é a Baseline, e aí aqui o post, ele tem alguns links para o Planner Feedback Portal, né? Então esse portal aqui é onde a gente consegue ver as ideias que foram submetidas pela comunidade, o que a comunidade está pedindo, né? E aqui a gente pode também submeter novas ideias, ou seja, submeter feedback. E aí o que a Microsoft faz? Na medida que essas ideias aqui, ó, elas vão ganhando
tração, né, as pessoas vão votando nessas ideias, a Microsoft vai entendendo o que é mais importante, o que é mais relevante para a comunidade, do ponto de vista de gerenciamento de projetos, e aí ela vai priorizando as ações que ela vai trabalhar, as novas funcionalidades que ela vai introduzir para o Planner, né, para o Project for the Web. Então é importante que vocês acompanhem essa página também, possam votar, possam submeter feedbacks. Nesse caso aqui poderia ser um feedback relacionado a algo que você espera ou que você gostaria que tivesse na linha de base, né? Que fosse introduzido aí no conceito de linha de base, tá bom? Lembrando que eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo para falar sobre como a gente consegue criar então relatórios no Project for the Web que vão exibir para a gente informações relacionadas à linha de base, né? Então como é que a gente acompanha os desvios nas tarefas, nos projetos, como é que a gente consegue criar indicadores, né, KPIs, que vão mostrar aí o tamanho dos desvios, que vão mostrar os projetos que estão indo bem e aqueles que talvez não estejam performando tão bem em relação ao que a gente tem na linha de base. Mas esse vai ser um segundo vídeo que eu vou publicar no canal aí na próxima semana, então sugiro que vocês fiquem ligados aqui porque eu vou em breve publicar essa segunda parte, legal? Aqui, se vocês quiserem, deixem nos comentários o que vocês acharam dessa funcionalidade, se vocês já estão utilizando. Se, por exemplo, caso você esteja no Project Online hoje, o fato de agora a gente ter a possibilidade de trabalhar com linha de base no Project for the Web é um fator que pode te ajudar a migrar os seus projetos para o Project for the Web. Então eu queria fomentar essa discussão, saber o que vocês estão achando, e aí a gente vai bater um papo aqui nos comentários, tá bom? Mas é isso, eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.